vamos falar de 3 coisas. Amém? Mateus, o capítulo de número 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos para servirem. Amém? O Senhor Jesus acabou de ser batizado. A gente falou sobre o batismo, falou sobre a importância das águas, falamos sobre todo o ministério de João Batista, que pregava o arrependimento, que pregava o batismo nas águas. Falamos sobre o constrangimento de João ao batizar Jesus. Falamos também sobre o fenômeno da pomba surgir do céu, rasgando o céu e pousar sobre o Senhor Jesus, confirmando, selando ele com o batismo do Espírito Santo, selando ele com o chamado, com o Messias. Falamos sobre essa dificuldade de entender essa forma natural da pomba, que parecia natural, mas era um sinal poderoso dos céus. E agora o Senhor Jesus, depois de sair das águas, a vida vai continuar, a vida vai seguir. Ele foi batizado, mas o Senhor Deus tem um propósito. O Senhor Deus tem um curso para o Senhor Jesus. E o diabo, sabendo disso, vai entrar no meio. Mas quem coloca o Senhor Jesus no deserto é o Espírito Santo. E saiu das águas e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O mesmo deserto que fez cair todo Israel cerca de 1000 anos antes. O mesmo deserto que fez toda uma geração perder a entrada na terra de Canaã. Agora, o Senhor Jesus vai provar que é possível passar pelo mesmo deserto em 40 dias, que seria a mesma jornada de Israel saindo do Egito até Canaã. E o Senhor Jesus vai peregrinar com fome, em jejum, e vai confrontar agora aquele que veio escondido para tentar Israel. Agora ele vai se materializar de alguma forma e vai aparecer Jesus. Aquilo que estava encoberto no Antigo Testamento, através da travessia de Israel do Egito para Canaã, agora aquele que fez tropeçar Israel, ele vai se materializar e vai pessoalmente tentar Jesus. Ele não vai se esconder mais através de
de um coleguinha, através de um amiguinho, através do populacho, através dos egípcios que se infiltraram. Não, ele vai vir pessoalmente. Eu quero que você entenda que isso que está acontecendo aqui aconteceu antes, na geração que saiu do Egito. Só que era uma forma mais mascarada, uma forma mais oculta. O diabo não colocava as caras, ele não aparecia, ele não estava disponível a sua imagem ou o seu aparecimento. Mas aqui agora foi disponibilizado o aparecimento dele, e ele vai tentar o Senhor Jesus para que o Senhor Jesus também não consiga fazer o trajeto de salvação, não consiga fazer o trajeto de Salvador para os judeus e para a igreja cristã. E também é um simbolismo poderoso de todo filho de Deus que se converte a Jesus e colocou ele como prioridade. Ele agora vai ser tentado, ele agora vai ser conduzido à tentação, e ele não pode sucumbir, ele não pode deixar de obedecer, de fazer, de cumprir. E é isso que a gente vai ver hoje. O Senhor Jesus vai passar um aperto que talvez retrate o seu aperto, talvez retrate o aperto de muitos de nós. 40 dias sem comer, dá fome, sim ou não? Sim ou não? Sim. 40 dias com fome, a gente saindo agora de um jejum do ministério do Senhor. Foram de segunda-feira ao pôr do sol até sexta-feira ao pôr do sol, liberado só o líquido, e o fluido era simplesmente insuportável em alguns momentos. Você imagina 40 dias sem líquido, sem fluido, simplesmente fome. O diabo olhou e falou: achei. O coração dele está cheio de desejo, o coração dele está cheio de vontade, desejo e vontade. E é exatamente o combate daquele deserto: eliminar os desejos, eliminar a apetite e a prevalência da ânsia do pão, do Deus, do ventre, que todo homem abriga e precisa matar, exterminar ou vencê-lo de uma vez. Quando o diabo viu que ele estava com fome, falou: é agora. Veja só o versículo de número 3. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda essa pedra tornar em pão. Você não está com fome? Você não está com fome? Se você é realmente um filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Você acredita que se o Senhor Jesus quisesse, a pedra virava pão ou não? Sim ou não? Virava. O diabo sabia. O Senhor Jesus também sabia. Só que a questão ali era se ele seria vencido pela fome ou se ele venceria a fome. Em outras palavras, se ele seria vencido pelo desejo ou ele venceria o desejo. Ele sucumbiria ao desejo ou ele simplesmente neutralizaria o desejo. E é exatamente o que o Senhor quer de cada um de nós. Que a gente consiga vencer os desejos, que a gente consiga vencer os prazeres, que a gente consiga vencer as tentações, que a gente consiga dizer sim, mesmo que todos digam sim. Amém, igreja? Amém. É sério ou não? Todos estão dizendo: é moda agora, é moda agora um certo comportamento, é moda agora uma certa atitude, é moda agora fazer isso, fazer aquilo, é moda, é modismo. Mas pelo desejo eu preciso e
e eu vou dizer que não. Você precisa dizer que não. Nós precisamos dizer que não. Quando o inimigo, então, o tentador ou o diabo, ele vem e diz a Jesus: não está com fome? Você pode trocar essa palavra e responder para o seu subconsciente: não é isso que você quer? Não é esse o seu desejo? Não é isso a sua vontade? Não é isso que está consumindo os seus pensamentos? Seja lá o que for. Não é isso que você tem ânsia por fazer? Não é isso que você tem ânsia de desejo por executar? Pois o Senhor levantou a força dessa palavra para dizer para mim e para você hoje você vai dar um fim a esse desejo, hoje você vai dar um fim a essa vontade, hoje você vai dar um fim a isso que você sabe que é pecado, você sabe que vai entristecer o coração de Deus, você sabe que vai entristecer a palavra, você sabe que vai entristecer seus pais, você sabe que vai entristecer quem está contigo, os seus familiares, toda uma estrutura de família, você sabe. Então hoje você vence esse desejo no poderoso nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Lute contra isso, não se entregue. Quando o inimigo então disse: transforme em pão, o inimigo está dizendo para mim e para você: pode fazer. Levanta a mão assim, diga assim: Senhor Jesus, eu não vou fazer. Desejo. Segundo ponto, versículo de número 6. 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo, escuta, o diabo pegou o Senhor Jesus enfraquecido com a fome, 40 dias sem comer e beber, pegou ele fraquinho, cansado, suspendeu ele de alguma forma e levou ele no pináculo, no pico mais alto do templo, na quina da ponta do templo, e disse assim: lance-te daqui. Lance-te daqui, por quê? Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Salmo 91, versículo 11. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e eles não vão permitir que você tropece em pedra. Se você percebeu o que o diabo usou de estratégia, primeiro ele disse assim: coma, transforma a pedra em pão, coma, sucumbe ao desejo, deixa vencer-se pelo desejo, seja vencido pelo desejo. Ele não conseguiu. Então fala o seguinte: lança-te daqui ao chão, e o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. O Senhor Jesus olhou. Eu sei que olhando parece loucura. Como assim? Se joga de cima a baixo? Quem faria isso? Talvez você em sã consciência não faria. Mas se uma depressão assumir a sua mente, se um sentimento de sumiço, de desaparecer, consumir o seu coração, e você começar a ter delírios e inclinar-se às coisas mais insanas e mais loucas da terra, quem sabe isso hoje, o próprio Deus está tentando paralisar do teu coração e da tua mente qualquer desejo suicida, qualquer desejo de louco, ou qualquer desejo que seja fora da normalidade. Olhando, você pensa: poxa, que conversa é essa? Como é que alguém vai sugerir uma pessoa se jogar? Pois acredite, o diabo é tão sujo que ele cochicha
ele cochicha no ouvido de muitos jovens o desejo pelo suicídio, o desejo pela morte, o desejo por se derramar em vida, o desejo por dar cabo da sua vida, tentando aplacar sofrimento, querendo enganar, dizendo que vai acabar a dor, e por aí afora. Quando ele percebe que o Senhor Jesus não vai sucumbir ao desejo de comer o pão, ele quer usar agora de uma outra estratégia. Além desse desejo de suicídio, deixa claro que ele quer que o Senhor Jesus se precipite. Amém, igreja? Se precipite daqui, se lance daqui, ou seja, dê um passo fora da direção de Deus, e mesmo assim o próprio Deus vai te amparar. Qualquer passo fora da direção de Deus pode ser a sua própria cova. Qualquer passo fora da direção de Deus pode ser o maior prejuízo financeiro, o maior prejuízo da tua casa, o maior prejuízo espiritual, o maior prejuízo físico. Por quê? Porque nós não devemos dar um passo se Deus não permitir. O que está em jogo aqui então era fazer o Senhor Jesus dar um passo. Fazer o Senhor Jesus ter uma atitude, se precipita, ou seja, se antecipa, ou seja, faça o seu plano, faça a sua vontade. E pode ter certeza, o Senhor Deus vai te amparar. Tem muita gente com essa proposta de que Deus vai amparar, está lançando o seu irmão ao precipício. Tem muita gente que com essa conversa de que o Senhor vai te ajudar, está oferecendo drogas, vícios, destruição, morte, está oferecendo um monte de coisa, numa fé errada, numa convicção errada. Não se precipite. Levanta as mãos assim, faz assim de novo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu não vou me precipitar. Amém? Amém? Terceiro ponto. Disse Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reinos do mundo, e a glória disso te darei, se prostrado me adorar. O diabo mexeu com o desejo, a apetite no pão, a fome. Depois mexeu com a precipitação, lança-te, toma atitude, faça, se suicida, ou faça você mesmo, toma a sua própria iniciativa. Deus não está vendo, ou ele, se ele vê, ele te ampara. Agora o inimigo está usando de vaidade. Está vendo isso tudo aí? Todo esse reino, ou esses reinos, toda essa glória eu te darei. Mas na verdade é um engodo, uma mentira. Toda vez, pastor Veraldo é prova disso. Toda vez que veio alguém e fez uma promessa mirabolante, a gente botava os dois pés para trás. Não era só um, não, eram os dois. Porque vinha muito com a mensagem no final que parecia o diabo. Era para vender a alma, era para comprometer a alma, era para vender o trabalho, era para ofender as crianças. Alguma coisa tinha que fazer. Vou te dar toda essa glória. A gente dizia assim: pode ficar. Não queremos glória. Pode ficar com o teu reino, pode ficar com a tua glória, pode ficar porque é seu. Eu só quero o que Deus quer para mim. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus então vai ser tentado e vai deixar claro: cuidado com a
porque Ele só quer que você se prostre diante dEle. O mundo quer você prostrado. O príncipe desse mundo quer você prostrado, humilhado, vencido. Vencido pelo alcoolismo, vencido pelas drogas, vencido pela noitada, vencido pelo amigo que não é amigo, vencido por aquele que diz que é colega, vencido. Mas o Senhor Jesus tem um plano para você. Diga agora a Deus. Mas o Senhor Jesus tem um plano de salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para aqueles que você vai gerar, para aqueles que vão nascer de você, que vão ser herdeiro seu. Herdeiro não de patrimônio, deixa isso tudo para lá, mas herdeiro de uma promessa gloriosa de salvação, herdeiro de uma promessa gloriosa de redenção. E um caminho poderoso da cruz e do sangue, um caminho glorioso da salvação que Cristo está fazendo, sobre os fundamentos de Cristo. O último juramento da noite, faça a mão assim, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu rejeito a vaidade, eu rejeito qualquer oferta que o mundo fizer para me ver de joelhos, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, por favor. Ouça o que a gente acabou de dizer. Cuidado com o desejo. Amém? Cuidado com a precipitação e a vaidade.